Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós preparamos para vocês um material fantástico sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos cobrir desde o início da Segunda Guerra Mundial até a rendição dos alemães. Só que vamos fazer da seguinte forma. Lógico, não vai dar para cobrir toda a Segunda Guerra Mundial, porque foram inúmeros eventos que não daria para fazer num vídeo. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar para vocês, lógico, os eventos, né, o que aconteceu, a parte histórica, mas também nós vamos passar para vocês o que os líderes mundiais pensavam, como os líderes, os generais, os comandantes, eles enxergavam a guerra, as estratégias, os objetivos, o que eles enxergavam no futuro. Faziam uma ação agora, mas já projetando algo um pouco mais para frente. E vocês vão adorar. Não percam, assistam até o final, é um pouquinho longo, mas vão dando pause, continue assistindo depois quando vocês ganharem tempo, mas vai valer a pena. Vale a pena mesmo. Janeiro de 1934. Olha só. A Alemanha, ela fez um pacto com a Polônia. Era um pacto de não agressão, de etc, enfim. Só que esse pacto que a Alemanha fez com a Polônia foi muito criticado na Alemanha, porque tinha uma questão lá de uma região, de duas regiões na verdade, Ponzan e Silésia. E os alemães não ficaram satisfeitos. Eles, enfim, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, porque isso também vai ficar muito longo o nosso trabalho. Mas Hitler foi muito criticado por ter feito esse pacto de não agressão com a Polônia. Uma das razões porque Hitler fez esse pacto com a Polônia é porque ele não queria que Polônia e França fizessem um pacto. Por quê? Se nós olharmos o mapa agora, olha só o mapa. Vocês observaram que no lado oeste estava a França, no meio a Alemanha e no leste a Polônia. Então se França e Polônia fizessem um pacto de não agressão, de se protegerem mutuamente, a Alemanha estava encaixotada ali. Qualquer coisa que a Alemanha fizesse com a Polônia, a França já de imediato, se a Alemanha ataca a Polônia, no leste, do oeste, nas costas da Alemanha, a França chegava. Por que o Hitler fez isso aí? Ele já tinha futuras intenções em relação à Polônia. Então ele já se precaveu. Olha a ideia do cara, estratégia do cara. De 1934 até 1939 foi um período muito turbulento na Europa, principalmente ali no leste europeu. Muito turbulento. Muito turbulento. Tanto é que em março, olha só, presta atenção nas datas, tá? Em março de 1939, a Alemanha, ela desmantela a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia, ela fazia fronteira com a Alemanha. Então os alemães desmantelaram. Ou seja, vai acompanhando. A Alemanha faz um pacto de não agressão com a Polônia. Em relação à Tchecoslováquia, destrói militarmente a Tchecoslováquia. Ali a Tchecoslováquia, fronteira com a Alemanha, tipo meio que no sudeste da Alemanha. Isso foi em março. Em abril de 1939, o que a Alemanha faz? Ela rompe aquele pacto que ela tinha feito de não agressão com a Polônia. Isso em abril de 1939. Em agosto, a Alemanha faz um pacto com quem? Com a União Soviética. A União Soviética fazia fronteira com a Polônia.
no caso, lá do leste da Polônia. Ou seja, tinha União Soviética fazendo fronteira com a Polônia e depois chegava aqui, no caso do oeste, vindo para o oeste, a Polônia fazendo fronteira com a Alemanha. E, mais ainda para o oeste, a Alemanha fazendo fronteira com a França. Então o que ele fez? O que o Hitler fez? Ele saiu do pacto de não agressão com a Polônia e entrou num pacto com a União Soviética. Só que esse pacto que Hitler fez com a União Soviética tinha dois lados. Um era um pacto que todo mundo podia, estava público, não agressão, etc, etc. Mas tinha um outro lado secreto. Qual que era o lado secreto? Tanto a Alemanha quanto a União Soviética queriam anexar a Polônia, porque a Polônia, a União Soviética já tinha anexado anteriormente parte da Polônia. E, em 1918, a Polônia conseguiu a sua reunificação. Então, na cabecinha da União Soviética, opa, é uma oportunidade de eu reaver o que era meu na cabeça dos soviéticos. E aí a Alemanha fez um pacto com a União Soviética. Aí vocês observam, se a gente pega no mapa, estava lá, a Alemanha, colega da União Soviética. A Áustria, que faz fronteira com a Alemanha, vamos colocar no passado, nós estamos falando no passado, que fazia fronteira com a Alemanha, estava anexada. A Áustria estava anexada. A Tchecoslováquia desmantelada. Hitler conseguiu desmantelar a Tchecoslováquia. E também a Tchecoslováquia fazia fronteira com a Alemanha. A Romênia era colega. A Iugoslávia, colega. Estava tudo pronto então para o dia 1º de setembro de 1939. Data de início da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha invade a Polônia. Vocês perceberam a estratégia militar de Adolf Hitler? Evitou que a França fizesse um acordo com a Polônia, no tempo que ele achou que fosse necessário, rompeu esse acordo depois com a Polônia, fez um novo acordo com a União Soviética e em seguida invadiu a Polônia. Qual que era a justificativa para o mundo dessa invasão para a Polônia? Os poloneses, eles estavam perseguindo os alemães. Isso que foi falado para o mundo. Agora, segundo o historiador Gumar Poulson, havia 3 milhões de judeus vivendo na Polônia. E aí você imediatamente já vai pensar, exatamente isso que você está pensando. Quando Hitler invadiu a Polônia, ele já tinha em mente o que eles chamaram de solução final, extermínio dos judeus. E Hitler, ele sabia que existiam milhões e milhões de judeus na Polônia. Essa foi uma das razões, se não a principal razão, de Hitler ter invadido a Polônia.
no dia 1º de setembro de 1939. E é lógico, aí a Polônia tentou se defender. Então o Hitler, no dia 1º de setembro, tinha navio de guerra, mandou bomba através do seu navio de guerra para dentro da Polônia e invadiu a Polônia também por terra. E no dia 17 de setembro, o que acontece? A União Soviética invade a Polônia. Veja bem, a Polônia já estava difícil para a Polônia, já estava difícil para a Polônia você lutar contra o exército alemão. Esse embate estava ocorrendo do lado oeste. De repente, do leste, ou seja, nas costas das tropas polonesas, aparece o exército soviético, que também super competente, super motivado e super preparado. Encaixotou a Polônia. Não teve como. Não teve como. E no dia 27 de setembro, Varsóvia, que é a capital da Polônia, cai. 27 de setembro. As tropas alemãs entram em Varsóvia. On September the 27th, the signal of the Warsaw radio had been heard for the last time. For the last time, the Mayor Starzyński addressed the people of Warsaw and the world. Warsaw fell. Todos orgulhosos. Você pode observar o rosto dos soldados alemães motivados, generais motivados, tropa motivada, alto comando motivado. 27 de setembro. No dia 29 de setembro, o que acontece? A Polônia é dividida ao meio, ali no rio Bag. Metade para a Alemanha e a outra metade para quem? Para a União Soviética. E o que fazem a França e a Inglaterra? Dão um ultimato para a Alemanha. Eles falam, ó, vocês têm 48 horas para encerrar as atividades na Polônia. Hitler nem tomou conhecimento, nem resposta deu. Então o que aconteceu? No dia 3 de setembro, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. E a França, o que ela faz? Ela já invade a Alemanha, na fronteira ali, pelo Sarre. Só que quando a França chegou, entrou no território alemão por aquele ponto, não tinha nada. Estava vazio, cidade vazia. Por quê? Porque a Alemanha estava empenhada na luta lá na Polônia. E os generais alemães já sabiam que isso poderia acontecer. Então evacuaram, deixaram nada naquela região, a não ser minas terrestres. E foi fatal. Os tanques franceses, os Renaults, começaram a passar pela região, os soldados começaram a caminhar e começaram a explodir as minas. E foi um caos, foi muito, muito, muito. Aí os franceses recuaram, já deu tempo para os alemães se organizarem
mandarem homens para aquela região para o embate contra os franceses. E os franceses não suportaram essa carga e recuaram, voltaram para a França. Pois bem, mas ó, Hitler não esqueceu o que aconteceu. Hitler e seus generais, eles planejaram muito bem essa ação. Olha só. No dia 10 de maio de 1940, Hitler ele invade a Bélgica, Holanda, Noruega, os Países Baixos ali. E toma toda aquela região. E os franceses de olho. Os franceses, ó, a Alemanha vai vir contra nós, vai invadir o nosso território. E realmente, a Alemanha tinha essa intenção de invadir a França. Só que, na cabeça dos generais franceses, a Alemanha ia invadir pela linha Maginot. É uma fronteira entre da França e a Bélgica. Ali era a parte mais fortificada, mas também tinha a questão da mobilidade. Então os franceses se prepararam ali na linha Maginot. Os alemães vão entrar por aqui. Só que os alemães entraram pelas Ardenas. O que é essa região? Floresta. Os franceses sabiam que aquela região, as Ardenas, era uma região muito difícil de locomoção, tanto para a tropa quanto para os veículos blindados. Floresta. Então os franceses eles não vão invadir por ali, porque vão ficar presos por ali. E seria uma presa fácil, né, para nós franceses. Pois os alemães entraram na França pelas Ardenas e surpreenderam então os franceses. Entraram pelo centro. E quando os franceses perceberam isso aí, já era tarde. Os franceses foram envoltos. E qual foi a estratégia do Hitler? Ele dominou os Países Baixos, principalmente a Bélgica, isolando a França, e invadiu a França pela Bélgica. A intenção de Hitler era dominar a França, porque estavam em guerra, e isolar militarmente a Inglaterra. Essa é a ideia dos generais e de Hitler. E no 10 de junho de 1940, os italianos também invadem, porque os italianos eram parceiros da Alemanha, os italianos também invadem a França. Ou seja, a França ficou acossada tanto pelos alemães como pelos italianos. E foi nesse momento que Churchill teve que fazer aquela fantástica remoção dos soldados lá da região de Dunkirk. Aqueles 300 mil soldados, até vale um vídeo a respeito disso. Ali, inclusive, se vocês tiverem sugestões para que nós façamos vídeos mais específicos de certos eventos da Segunda Guerra Mundial, vocês podem colocar nos comentários aí que a gente prepara um trabalho legal. Mas foi nesse momento, quando da invasão da Bélgica, que os soldados ficaram encurralados. Foi quando o Winston Churchill, como eu já falei, teve que fazer aquela fantástica remoção dos 300 mil homens, 300 mil soldados daquela região, porque senão ia ser um massacre. Paris cai em 14 de junho de 1940. Hitler isolou a Inglaterra, dominou a França, dominou toda aquela região dos Países Baixos, a Polônia, com o apoio dos seus aliados. E no dia 7 de outubro de 1940, Hitler bombardeia Londres. Outubro de 1940. 28 mil
incursões de bombardeio. 28 mil incursões de bombas despejadas em Londres. Vocês viram? A Alemanha era uma máquina de guerra. Eles faziam incursões rápidas, precisas, generais motivados, soldados motivados, equipamento de ponta para a época e o objetivo que eles tinham. O princípio, dominar toda a Europa. E a Alemanha estava uma máquina de guerra, uma máquina de guerra. Lá em fevereiro de 1941, a Alemanha ela organiza o Afrika Korps. O que foi isso aí? Ela organizou tropas para ir para o norte da África, para ajudar a Itália, porque a Itália tinha invadido o norte da África, só que estava em apuros. Então, a Alemanha ela mandou tropas lá para ajudar a Itália. E a União Soviética, como é que estava a União Soviética, hein? Parece que estava quietinha, né? Aconteceu o seguinte, gente, que o Stalin começou a arrumar encrenca com Hitler. O Stalin, vendo todo esse expansionismo da Alemanha, ele começou a ficar incomodado. E eles começaram a ter atrito e eles romperam aquele pacto que eles tinham. Bom, e o Hitler o que fez? Em junho de 41 ele invade a União Soviética. O Hitler queria mesmo também, eu vou falar uma coisa para vocês, isso já estava nos planos do Hitler, da Alemanha nazista. Eles estavam de olho nos recursos naturais da União Soviética, da Rússia. Então esse foi, na verdade, foi um presente que caiu no colo do Hitler. Hitler invade a União Soviética e a União Soviética faz o quê? Pula para o lado dos aliados. Então os aliados que até então estavam com França e Inglaterra, recebeu também agora a União Soviética. Nós falamos só desses grandes, né? Dessas grandes potências que faziam parte dos aliados. Lógico que tinham os países menores, por exemplo, o Brasil era um deles, que fazia parte dos aliados. Então a União Soviética ela parte para o lado dos aliados. E os alemães, já que invadiram o território soviético, foi para cima de Moscou. O cara não era fácil não, gente. E em dezembro de 1941, aí é que eu digo para vocês, começa a queda da Alemanha nazista. Os alemães tiveram que... Eles estavam perto de Moscou, mas os russos estavam tão fortes que eles tiveram que fazer uma retirada de Moscou. Os alemães tiveram que vazar de Moscou, de perto de Moscou. E foi uma retirada caótica, deixando equipamento, nossa, um caos naquela retirada. E os japoneses, né, parece que estavam quietos também, né? 7 de dezembro de 1941, os alemães atacam Pearl Harbor. December 7th, 1941, a day of infamy. Even as Japanese diplomats were conferring with Secretary of State Hull on peace measures, Nipponese planes were swooping down on Pearl Harbor. This pictorial record includes both U.S. films and pictures made by the enemy as they dropped their load of death on the naval base, on Wheeler Field, on civilian homes and schools. 100 Japanese planes and a number of midget submarines took part in the attack. In an hour and 5 minutes, the battleship Arizona was completely destroyed and 4 others severely damaged.
3 other battleships and 3 cruisers suffered lesser damage. Nearly 200 planes were destroyed. In that Sunday morning inferno, the Pacific Fleet appeared to be completely immobilized by the sneak attack. Nearly 3,000 casualties added to the catastrophe. Within hours, the United States declared war. Aí vocês podem pensar assim, mas por que os japoneses foram atacar Pearl Harbor? Os japoneses também tinham aquela ideia expansionista, eles queriam dominar todo aquele Pacífico. Os Estados Unidos estavam longe, claro, mas os japoneses sabiam que os Estados Unidos tinham uma frota naval muito forte. Qual que foi o pensamento dos generais japoneses? Nós atraímos os americanos para cá, para o Pacífico, desmantelamos toda a frota naval deles, a frota de guerra, e aí nós teremos condição de realizar os nossos intentos aqui no Pacífico. E eles atacam, dia 7. Só que Estados Unidos eram Estados Unidos. Atacaram no dia 7 de dezembro, quando foi no dia 8 de dezembro, os Estados Unidos declararam guerra contra o Japão. E como o Japão fazia parte do eixo, Itália, Alemanha, Japão, o eixo declara guerra contra os Estados Unidos. E o eixo, quem fazia parte do eixo, os principais? Alemanha, Itália e Japão. E nos aliados? Era França, Inglaterra, agora receberam o reforço da União Soviética e também agora faziam parte dos aliados os Estados Unidos. E desde aquela incursão lá dos alemães, tentando tomar Moscou, que eles tiveram que debandar de lá, começou o declínio da Alemanha nazista. Mas essa sanha da Alemanha nazista em dominar, em buscar o expansionismo, era uma loucura, era uma loucura. Eles esticaram tanto assim a corda, se estenderam tanto, aquela megalomania, aquela grandeza de Hitler, ele extrapolou. Ele extrapolou. Porque o que você conquista, você tem que manter. Entendeu? E para você manter é difícil. Mas ali começou o declínio da Alemanha nazista. Tanto é que em 1943, o 6º Exército Alemão ele foi cercado em Stalingrado. Vocês viram que o Hitler não desistia. Tentou buscar Moscou, não conseguiu, foi para Stalingrado e ali os russos cercaram o 6º Exército Alemão. E ali os alemães eram proibidos de se render. Hitler deu essa ordem, não se renda. Mas ali não teve como. Ou eles se rendiam, ou eles morriam ali. E tem a questão também das tropas alemãs. Os aliados, bom, quando Hitler fez toda essa incursão, essa loucura toda, dava a impressão que ele era imparável, né? Unstoppable, né? Mas os aliados, eles começaram a se organizar. Começaram, então, a bater de frente com a Alemanha nazista. Inclusive, uma das coisas que eles fizeram, cortar suprimento da Alemanha nazista. Aí um soldado alemão almoçou hoje. Aí chegou na hora da janta, não tinha nada.
Aí os oficiais, não, amanhã chega. Passou a noite, né, sem janta, na manhã seguinte tinha nada. Chegou na hora do almoço, nada. Eles tinham almoçado ontem, né? Aí quando chega a tardezinha, nada. Aí eles, ué, cadê a comida? Cadê? Os oficiais, não, amanhã chega, amanhã chega. Quando foi no outro dia de manhã, o que chegou? Um pedaço de pão. Um pedaço de pão ali. O cara tinha almoçado antes de ontem e chega hoje de manhã e recebe um pedaço de pão, proibido de se render e obrigado a lutar. Olha a moral. Os soldados caem lá para baixo. Tem como. E olha só, a Hungria era parceira da Alemanha. Só que a Hungria, o que Hitler fez? Temendo que a Hungria passasse para o lado dos aliados, Hitler, nessa situação toda, invade a Hungria. Isso já era em 1944. E em junho, dia 6 de junho de 1944, acontece aquele fantástico desembarque na Normandia para libertar a França. Lembra que a França estava sob domínio alemão? E agora o mais fantástico. No dia 16 de abril de 1945, a União Soviética, a Rússia, chega a Berlim. Chega a Berlim. 16 de abril. E no dia 30 de abril, Hitler comete suicídio. E no dia 8 de maio, a Alemanha se rende. Observaram o declínio alemão? E o último teimoso, o Japão, no dia 2 de setembro de 1945, o Japão se rende também, dando fim à Segunda Guerra Mundial. Segundo os historiadores, pessoal que entende mesmo, 50 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Agora pasmem. 20 a 25 milhões eram russos. Quase a metade, se não a metade, das pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial eram russos. Nessa incursão toda, Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 350 mil soldados americanos morreram na Segunda Guerra Mundial. E mais 350 mil ingleses. O restante ficou tudo dividido nas forças, tanto nos países que faziam parte do eixo e aqueles que faziam parte também dos aliados. Inclusive o Brasil estava no meio desses aí. Espero que vocês tenham gostado dessa linha cronológica da Segunda Guerra Mundial. Como eu falei para vocês logo no começo, não daria para a gente fazer um trabalho perfeito e super completo. Foram muitos eventos importantes que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Deixe seus comentários em certos eventos que vocês gostariam que a gente falasse. E eu também eu vou pegar depois outros eventos mais específicos e trabalhar com mais detalhes esses eventos. Não se esqueça de se inscrever, um abraço, compartilhe e até mais.